Estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, que eu possa falar com sabedoria e ensinar com amor. E a graça para este Evangelho, discernimento espiritual diário. 40 dias de retiro, 40 dias de deserto. Por que a gente evoca o deserto? Como Jesus passou no deserto, nós também queremos criar um tempo de deserto no nosso dia a dia. Que seria isso? Um momento de solidão, de isolamento, onde eu vou pedir para não ser interrompido, vou estar num lugar mais isolado do resto da família. E vou me manter em silêncio. Isso vai me trazer foco. Durante meia hora, todos os dias, eu vou criar como se fosse um deserto para meu encontro comigo mesmo e com o Senhor. E nessa reflexão, nessa oração, eu vou perceber sede de que eu tenho, fome de que eu tenho. Esse domingo o Evangelho nos leva a pensar sobre o mistério do mal. Na revista de Taici, número 77, o Padre Quevedo fala sobre esse mistério. Ele diz assim: hoje boa parte dos teólogos considera que Satanás não seria um ser pessoal, mas uma figura simbólica do poder do mal, de cuja existência ninguém pode duvidar. Olhe as guerras, olhe a fome que ainda avassala o mundo, inclusive nosso país, a violência doméstica, a violência nas ruas, assassinatos, assaltos. O mal persevera. Vamos falar agora sobre o simbólico. Simbólico não se opõe a real, é a linguagem da alma. Ela é mais adequada para falar das coisas espirituais. Símbolo vem do grego, lançar com, expressa uma equivalência, une e integra duas realidades. A liturgia usa símbolos para expressar as realidades transcendentes. Se opõe a diabo, do grego diabolos, que vem de diabalém, ideia oposta à união, integração. Diabo é o que separa, o que divide. O escritor C.S. Lewis, no seu livro Cartas do Diabo ao seu Aprendiz, considera dois erros iguais e opostos. Não acreditar na existência do diabo. Outro, acreditar e nutrir um interesse excessivo e doentio por ele. Esse livro conta como um diabo velho instrui um diabo jovem sobre a arte da tentação. Nesses dois extremos tem uma história sobre um bispo moderno cercado por um jornalista astuto que lhe pergunta: o diabo existe? E colocou o bispo numa saia justa, porque como explicar isso de maneira mais esclarecida e atualizada? Então ele deu uma resposta ótima, com a qual eu me uno. O diabo existe, mas eu não acredito nele. Essa é uma boa maneira de sair desses dois opostos, não acreditar ou acreditar excessivamente. Santo Inácio não trata do assunto de maneira teórica, do ponto de vista da teologia ou da psicologia, mas de maneira prática, do ponto de vista da experiência espiritual.
Ele oferece 2 conjuntos de regras de discernimento dos espíritos, que poderíamos chamar de dicas para identificar a tentação e dominá-la. E ele divide essas regras em 2 grupos. Ele chama o primeiro grupo de primeira semana, para quem está no começo da vida espiritual, e quando as tentações são mais explícitas, mais grosseiras até. Já para as pessoas que estão decididas pelo caminho espiritual e que não são facilmente desviadas pelas tentações, ele criou um grupo de regras que ele chamou de segunda semana, para quem já está engajado no caminho e onde a tentação é mais sutil. Lobo com pele de carneiro, tentação com aparência de bem. É animador notar como essas dicas funcionam até hoje, porque o mal é astuto, mas não é criativo. Só Deus é criativo. Então o mal age sempre da mesma maneira, por isso pode ser colocado em regras. Santo Inácio descobriu isso quando estava se recuperando da fratura da perna, num quarto isolado no castelo do seu irmão. Sua cunhada lhe trouxe 2 livros, um da vida de Cristo e outro da vida dos santos, para que ele pudesse passar o tempo, porque ele ia ter um grande tempo com essa perna isolado e sem se mover. Então, lendo esses livros, ele foi percebendo como vinham pensamentos externos ao que ele estava querendo. Por exemplo, ele estava falando, bom, o que eu vou fazer quando eu sair dessa cama? Isso é um pensamento dele. Mas no meio disso surgia do nada um pensamento. Vou ser como São Francisco, vou andar por aí com pobreza, evangelizando. E de repente vinha outro pensamento sem controle dele que dizia: não, seria melhor você voltar a ser cavaleiro, conquistar aquela dama impossível, filha de um nobre. E assim ele começou a achar interessante que tinham 3 pensamentos, um dele mesmo consciente e 2 outros que surgiam inconscientes. E aí ele criou essas regras que eu acabei de citar, né? E ele dá dicas de como agir na hora que você se dar conta de que está sendo tentado. Então, se você perceber que está sendo tentado a fazer algo de mal, cultivar a virtude contrária, né? Por exemplo, você percebe que está sendo tentado pelo orgulho, cultivar a humildade, pede desculpas, retoma com aquela pessoa, faz o contrário. Uma coisa que a gente é muito tentado agora no começo da oração é você determinar a oração de 30 minutos e de repente quando deu 20 minutos e não acontece nada, está um silêncio, você tem a tentação de sair da oração. Santo Inácio recomenda: fique os 30 minutos e avance mais um pouco. Digamos, fique 35 minutos. A tentação se dá por vencida e não vai mais te atropelar ou te atormentar com essa sugestão de parar a oração antes, porque sabe que você não só não vai parar, como ainda vai rezar mais. Enfrentar com coragem e fé em Deus que sempre vence. Eu tenho um amigo que fez uma peça assim com pequenos quadros e um dele era uma moça que estava procurando emprego e estava com dificuldade. Então, às vezes ela se deixava dominar pelo desânimo, que é do mal, e outra hora se animava. Então era simbolizado
por um personagem que era como fosse um olho gordo, uma pessoa vestida com um lençol e em cima, assim, na posição da cabeça, tinha um olho desenhado. Então, quando a moça se animava, ela falava, não, hoje é segunda-feira, eu vou mandar currículo, eu vou ver se já faço alguma entrevista, toda animada para essa semana, aquele personagem ficava pequenininho, se encolhia. Mas de repente ela começava a ficar desanimada e aquele olho ia crescendo como um fantasma e envolvendo ela com desânimo, com maus pensamentos. Mas de repente ela resolvia reagir. E reagia, não, vou mandar os currículos, vou retomar, vai dar certo. E aquele ser ficava pequenininho. Então, se a gente enfrenta com coragem e fé em Deus a tentação, Deus sempre vence. Santo Inácio dá uma dica ótima, aprender com as quedas e recomeçar. Mas é claro que ele sabe que a gente não é perfeito e que hora ou outra a gente vai cair na tentação. Então ele dá o seguinte conselho: aprenda com as quedas, veja como começou, por onde andou e onde foi dar, né? Por exemplo, às vezes a gente está muito cansado ou com fome, enfim, está com alguma deficiência e aí a tentação pega a gente mais fácil. Então, ficar atento. O autoconhecimento, né? Somos tentados pelo nosso lado mais fraco. Santo Inácio dá o exemplo de um exército que quer atacar um castelo. Ele vai rondar esse castelo procurando as fragilidades desse castelo e por aí atacá-lo. Mesma coisa, o tentador procura em nós o jeito de nos atacar no nosso lado mais fraco, que normalmente são os nosso pecado de raiz, né? Ou a vaidade, ou o medo, ou a preguiça, ou a inveja, enfim. Preste atenção em você. Qual o seu lado mais fraco e fique atento nele. Esse evangelho do domingo, as tentações, lembra um exercício dentro dos exercícios espirituais de Santo Inácio chamado Duas Bandeiras, onde ele coloca a bandeira de Lúcifer e a bandeira de Jesus Cristo. Lúcifer vai nos tentar com poder. Jesus Cristo responde com lava-pés, amar e servir. Lúcifer nos tenta com ter, com riquezas, com posses. Jesus Cristo nos propõe o tanto quanto do princípio e fundamento, desapego, liberdade interior, usar das coisas tanto quanto nos favorecerem ao serviço e louvor de Sua Divina Majestade. Lúcifer nos tenta com vaidade, com status, com parecer. E Jesus Cristo oferece a humildade. Santo Inácio diz, tudo para a maior glória e louvor de Sua Divina Majestade. Essa é uma maneira bem prática de sair da vaidade. A gente dizer muito graças a Deus e não a mim. Padre Adroaldo, que acaba de fazer 50 anos de vida religiosa, ele diz que nós temos 2 impulsos interiores e que então devemos discernir como agir diante desses impulsos, né? Lembrando essa passagem de Mateus 4, de 1 a 11, ele diz que Jesus foi discernir como seria o seu messianismo. No silêncio, no deserto, na escuta do Pai, tomou consciência que dentro de si havia um dinamismo.
Um impulso para o bem, para a verdade, para o amor, e outro impulso para o autocentramento, egocentrismo, desejo de poder, vaidade, prestígio. Como viver meu messianismo? No palácio, com poder, com riqueza, pulando do templo, dando espetáculo? Transformando pedras em pães? Sendo o centro das atenções, buscando vaidade e prestígio? Mas ele venceu a tentação. Terminou o discernimento optando por servir os últimos, sem riqueza, sem poder, sem vaidade, totalmente confiado na providência do Pai. Lembrou-me uma história de um índio velho que descrevia seus conflitos interiores. Ele dizia: dentro de mim existem dois lobos, o lobo do ódio e o lobo do amor. Ambos disputam o poder sobre mim. Alguém pergunta: e qual lobo vence? O velho índio reflete e admite: o que eu alimento. Então, essa é uma boa dica. Que dinamismo eu alimento no meu dia a dia. E agora vamos para a prática. Vamos dedicar 30 minutos. Se esse não é o momento que você vai poder dispor de 30 minutos, dê um pause no vídeo e retome quando puder. Vamos reler o texto, Mateus 4, de 1 a 11, e com muita consciência do que eu vou fazer, com quem vou me encontrar, me dirijo para o lugar tranquilo e silencioso e que eu escolhi para fazer essa oração. Vou me sentar com os pés bem plantados no chão, coluna ereta, e fazer algumas respirações. Inspirar pelo nariz profundamente, soltar pela boca, soprando suavemente. Tudo isso me pacifica e eu posso fazer a minha petição diária. Que o meu pensar, o meu sentir, o meu agir sejam totalmente voltados para Ti, Senhor. E a graça para esse Evangelho, discernimento espiritual diário. Hoje eu vou propor como método a meditação ou exame. Vou olhar para mim mesmo, como eu tenho agido, como eu tenho percebido a ação do bom e do mau espírito no meu dia a dia. Qual o meu grau de consciência dessas forças atuando em mim? Cada um de nós exerce algum tipo de poder, ou em casa com os filhos, ou no trabalho, ou nas compras. Como eu tenho usado esse poder? Eu tenho sido autoritário, controlador, autocentrado, ou tenho sido mais democrático, mais livre? E como anda meu desejo de ter, meu consumismo? Tenho conseguido agir de acordo com o princípio fundamento, com as coisas, o tanto quanto, ou tenho caído na tentação do consumismo? E como anda a vaidade, meu desejo de fama e de status? Gaste o resto do tempo da oração para refletir sobre isso e, ao final, converse com Jesus a esse respeito. Peça conselhos a Ele de como conseguir superar essas tentações. Peça sua graça. Dê um pause nesse vídeo até atingir esse tempo proposto. E por fim, converse com Ele sobre suas dificuldades, seus medos,
mas também seus sonhos, seus desejos profundos. E por fim se despeça, agradeça e venha voltando para o seu ambiente. Saia, tome um café e deixe decantar o que aconteceu nessa oração. Depois retorne no seu diário espiritual, escreva: o que me chamou a atenção, afetou nesta oração? Eu descobri algo de novo sobre como a tentação me pega ou qual o meu lado mais fraco? Que sentimentos experimentei? Consolação ou desolação? Escutei algum apelo ou tive algum insight? Quais são minhas resistências? Medo, preguiça, vontade de pensar em outras coisas? Pode ser que eu não tenha nenhum. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo sua palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Mãe Maria, nessa travessia, cubra-nos teu manto cor de anil. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na descrição do vídeo, se você quiser, pode dar um pause, mas na descrição vai estar mais fácil. Coloquei um link do trecho do filme das Tentações de Jesus, muito bom. Um outro filme, O Advogado de Diabo, nos mostra como o tentador nos tenta. Essa música, Santa Mãe Maria, que vai nos ajudar nessa travessia do deserto, 40 dias no deserto. Não estamos sozinhos, Nossa Senhora está com a gente, Deus também. Essa música, um refrão de TZ, muito boa. Essa outra, Senhor Jesus, Tu és luz de mundo, muito boa. 2 refrões que podem nos ajudar nessa caminhada. Também coloco lugares onde você pode fazer um retiro inaciano de silêncio ou encontrar pessoas que comungam dessa mesma espiritualidade.